Olá pessoal, bem-vindos. Bate-papo sobre Reiki. Assunto antigo, que ainda continua sendo renovado pelas pessoas e divulgado. O Reiki é uma energia inteligente? Né? Pergunta muito importante. Não. O Reiki não é uma energia inteligente. Vamos ver por que isso? Vamos conversar então. Vamos lá. Houve um tempo no Reiki, e esse tempo persiste até hoje, em que os mestres e os reikianos não sabiam explicar muito bem como que a energia do Reiki funcionava, como que ela atuava, o que ela causava. E realmente continua até hoje. Apesar de que agora nós temos já como resultado de muita observação, de muitas experimentações, de muitas aplicações, nós temos já uma ideia melhor do que naquela época. Quando o Reiki começou a ser divulgado, quando a mestra Takata trouxe o Reiki para o Ocidente, que começou basicamente essa ideia de Reiki ser energia inteligente. Bom, como o mestre não sabia muito bem como é que o Reiki atuava, e como o reikiano também não sabia, tanto que uma pessoa chegava querendo o Reiki para alguma coisa, recebia e não se curava. Você aplicava num ponto e você sentia reflexos no outro. Isso tudo gerava entre os reikianos, principalmente entre os reikianos novos, muita insegurança. Será que eu estou aplicando bem? Será que eu estou fazendo direito? Será que eu não esqueci? Será que eu não troquei algo? Será que eu não vou causar um mal? E quando vinha uma catarse, quando vinha uma crise de cura, uma purificação mais intensa, aí a insegurança era maior ainda. Como é que eu explico isso? Eu estava aplicando o Reiki para melhorar, para resolver um problema, e a pessoa passa por uma purificação. E acusa o reikiano. O Reiki não funciona, o Reiki é ruim, esse reikiano não sabe o que está fazendo, e assim por diante. Como é que eu vou explicar isso? E provavelmente os reikianos perguntavam isso para os seus mestres, e os mestres também ficavam na mesma dúvida, na mesma insegurança, não sabiam muito bem como é que isso funcionava. E aí surgiu, isso é uma teoria minha, essa ideia nefasta, ruim, no meu entendimento, de que o Reiki é uma energia inteligente. Certo? Ou seja, aplica o Reiki, usa o Reiki e não te preocupa com nada. O Reiki sabe o que fazer, o Reiki sabe onde atuar, o que acontecer depois é porque a energia do Reiki causou e precisava daquilo, então fica tranquilo. Concordo. Essa ideia teve esse aspecto positivo de tranquilizar o reikiano, porque como não havia uma explicação, não havia ainda muito estudo, muita observação, e havia muita insegurança, você ter essa afirmação do seu mestre ou de um outro reikiano que o Reiki é inteligente e que o Reiki sabe o que faz, alivia um pouco a nossa carga como reikiano, ainda mais no começo. Ainda mais no começo que a gente tem as dúvidas maiores. Então alivia um pouco essa pressão. É uma forma da gente transferir a responsabilidade. O Reiki sabe o que faz. Eu sou um canal de Reiki, eu sou um reikiano, não é culpa minha, não tem nada que eu possa fazer, é o Reiki, o Reiki é inteligente, o Reiki sabe, vamos confiar. Só que isso se tornou um problema porque gerou uma certa acomodação, gerou nos reikianos essa coisa de que o Reiki sabe o que faz, então não me interessa saber, perguntar, questionar, avaliar, observar, não. Entrego para o Reiki sabe o que faz. Isso é ruim. Gerou também uma ideia de transferência. Eu não tenho culpa nenhuma do que aconteceu com você. Você passou mal depois da aplicação, a culpa é sua. É algo de ruim em você. E a energia do Reiki está tentando te ajudar. Então a gente transfere para o outro toda e qualquer responsabilidade. Isso é muito ruim. A ideia
de energia ser inteligente, para mim é algo assim irreal, surreal, fantástica, no mau sentido. É pensar que a energia elétrica sabe o que ligar, sabe o que fazer, sabe o que resolver, que a energia solar sabe o que fazer, que a energia nuclear, que todas as formas de energia, o Reiki é uma energia basicamente, tem inteligência e que podem decidir o que fazer, o que não fazer, o que atuar, o que não atuar, para onde ir, para onde não ir. Para mim isso não faz sentido. Não faz sentido. Nossa, uma bela música. Por outro lado, essa noção de inteligente, ela é complexa. Ela é complexa. Ainda mais nos dias atuais. Talvez mais nos dias atuais do que na época que essa ideia surgiu dentro do Reiki. Porque nos dias atuais nós temos smartphones inteligentes, expertos, inteligentes. Nós temos câmeras inteligentes. Nós temos assistentes inteligentes no computador, como a Cortana, ou dentro dos celulares também, dentro de bancos e operadoras e assim por diante. Então surgiu uma ideia de inteligência, uma inteligência artificial, criada pelo homem, mas que, pelas suas próprias características, consegue se desenvolver. E a gente expande muito essa ideia de inteligência. A gente expande muito. Qualquer coisa hoje é inteligente. Né? Se um forno de fogão consegue detectar lá a temperatura ideal ou a temperatura crítica e desligar, o forno é inteligente. Se a lavadora de roupas consegue determinar o nível de água compatível com a quantidade de roupa, ela recebe também o rótulo de inteligente. Não é isso. Eu não vejo inteligência como esse tipo de coisa. Para mim, inteligência é um atributo, uma qualidade de consciência. Não pode ser confundido com uma programação, com um padrão, com um parâmetro, com algo que você determina que outra coisa faça. Eu não acho isso inteligência. Evidente, o tema é espinhoso, principalmente no meio reikiano, porque algumas pessoas hoje em dia, 2019, continuam afirmando e querendo que a energia reiki seja diferente, seja inteligente. E aí, como eu disse, tem esse aspecto ruim, esse aspecto, né, de acomodação, de transferência, de deixar para lá e a pessoa se acomoda demais. Mas, por outro lado, como que nós vamos explicar que a energia se dirija para onde é necessária? Como que nós vamos explicar que o Reiki vai na causa da questão e não no sintoma? Muitas vezes a pessoa chega para uma sessão de Reiki ou conhece um amigo reikiano, eu estou morrendo de dor de cabeça, me aplica um Reiki para tirar essa dor de cabeça, para acabar com isso, está me incomodando, não consigo trabalhar, não consigo. Dor de cabeça não é doença. Dor de cabeça não pode ser um problema. Dor de cabeça é um sintoma, é um indicativo de que algo em você não está bem. E aí você tem dor de cabeça. Se você simplesmente vai lá e corta o fiozinho da dor de cabeça, o problema que está gerando aquilo continua lá e vai causar um mal imenso em você. O que está causando a sua dor de cabeça pode ser um problema de digestão, pode ser um problema emocional, pode ser um problema mental, de ideias repetitivas, de excesso de pensamento. Então, muitas vezes o reikiano aplica o reiki e a pessoa que está com dor de cabeça continua com dor de cabeça. Mas a causa que está gerando está sendo tratada. Daqui a pouco a dor de cabeça vai passar. Mas que energia é essa que sabe qual é a causa da dor de cabeça e resolve ela? Só pode ser uma energia inteligente? Só pode ser? Não, de forma alguma. Nós temos duas visões para isso. Você pega um copo de água fervendo e você pega um copo de água fria. Você mistura as duas e a água vai equalizar, vai ficar numa temperatura intermediária, dependendo de diversos fatores.
Quando você aplica reiki numa pessoa e ela está defasada de energia em algum aspecto, naturalmente essa energia flui para aquele aspecto que está defasado, que está sobrecarregado, que está deficiente e equilibra. Isso é um comportamento natural, que a gente vê em toda a natureza e com o reiki não poderia ser diferente. Mas agora, nós chamamos a água que quente e a fervendo, que são unidas e que vão para uma temperatura, né, de equilíbrio, como inteligente. A água se torna inteligente porque ela faz isso? Não. Então, da mesma forma que o reiki equilibra alguns aspectos nossos que estão com problema, ele também não pode ser chamado de inteligente. A energia flui naturalmente e se equilibra naturalmente. Para mim, isso não é inteligência. E no caso da dor de cabeça, digamos que seja um problema digestivo. E aí você bota as mãos, você impõe as mãos na cabeça da pessoa, a energia flui lá para o estômago. Mas a cabeça com dor também é um incômodo, também é uma dificuldade aqui. Por que não equilibra aqui? Por que equilibra o estômago? E o que causou o problema no estômago? Por que eu estou com problema de digestão? Foi algo que eu comi físico? Foi algo que eu comi emocional, que eu não consegui digerir? Foi uma ideia que eu recebi, que eu absorvi, que eu não consegui digerir também, e que também está me causando problema físico, porque o emocional afeta, o mental afeta, e há um interrelacionamento entre esses corpos. E por que o reiki vai na causa? Como que ele decide essa causa? Como que ele sabe, né, o que fazer, como curar e como resolver? E se a gente for observar, pela experimentação, pela observação, você vai notar que, às vezes, passa dor de cabeça, o incômodo no estômago aumenta e a energia acaba se dirigindo para um relacionamento ou para uma ideia que não foi digerida e aquela coisa vem à tona e se resolve. E o problema digestivo se resolve, e o problema da dor de cabeça se resolve. Mas em como que se processa isso? Né? Quanto de energia precisou? Como é que ela foi? Eu estava com as mãos na cabeça e ela foi lá para o estômago. E do estômago foi para um relacionamento meu, uma briga com a esposa, com o esposo de manhã, uma discussão com o chefe. E aí que entra essa questão, né? Que foi muito bem respondida, vamos dizer, vamos reconhecer que no passado foi respondida. É inteligente, ele sabe o que fazer, ele vai onde está e resolve. Mas hoje em dia não podemos mais usar essa ideia. Porque a ideia que eu tenho do reiki hoje, dessa atuação do reiki, dessa explicação sobre a atuação do reiki na causa dos problemas, é que é a nossa consciência, nossa alma, nosso eu superior, nosso self, que usa a energia do reiki para resolver o problema dentro do esperado, dentro do necessário, de acordo com a nossa capacidade. E isso vem de observação, de muitos e muitos atendimentos, de muitas e muitas reclamações, de muito acompanhamento disso tudo para ver como é que se desenrolou a coisa, como é que se desenvolveu aquela questão e como é que ela se resolveu. E aí eu me sinto tranquilo em afirmar que é a consciência que conduz. E tem outros 2 ou 3 vídeos que não é a mente. Quando eu falo consciência, não é essa consciência que nós estamos conversando aqui agora, que você está raciocinando, ponderando. Não. Essa consciência te leva até o reiki. Essa consciência aponta. Estou com dor de cabeça, estou com problema no estômago. Ah, o problema do estômago é por isso ou por aquilo. Né? Essa consciência participa ativamente do processo. Mas ela não determina como que o reiki vai ser usado. Porque essa nossa consciência ela é limitada. Ela é muito limitada. Ela fica muito restrita, muito focada. Quando você está com dor de cabeça, você não raciocina direito, você não pensa, você está com dor de cabeça, você quer resolver a dor de cabeça, não importa se é o estômago. Até você se dar conta que você comeu alguma coisa que fez mal e isso que está causando dor de cabeça, às vezes você passa 1 dia ou 2 com problema. E essa consciência do dia a dia, básica, não consegue gerenciar o reiki e levar o reiki para a causa do problema. Porque na maioria das vezes ela ignora a causa. Uma pessoa que
fuma, que sabe que é ruim, e procura o reiki para se tratar e curar e parar de fumar, ela não sabe por que ela fuma. Às vezes, numa terapia, você começa a abordar, você começa a trazer à tona muitas coisas e você vai descobrir a causa do fumo, da necessidade de fumar. E às vezes isso começa a se desenrolar, se desenvolver, até que a pessoa para realmente de fumar. Às vezes o processo é muito complexo, leva muito tempo. Às vezes é muito rápido. A pessoa estava praticamente pronta, precisava de um ponto de energia ali para sedimentar alguma coisa e aquilo se resolve. Mas ainda assim não é a mente que determina isso. Tanto não é a mente porque a maioria das questões que as pessoas trazem não é resolvida. Não da maneira como a pessoa quer. E isso muitas vezes gera frustração, gera, né, uma quebra de expectativa muito grande. Eu pensei que o reiki ia resolver. Eu pensei que essa energia inteligente ia fazer tudo para mim. Essa energia inteligente ela faz para você. Muito confortável também, né? Ela faz o que precisa. Pronto. Não. Então essa energia do reiki, ela é usada pela nossa consciência. E a nossa consciência sabe o que nós precisamos realmente. Sabe o que precisa curar antes ou depois, nessa quantidade de energia ou naquela quantidade de energia. E aí a coisa se explica muito naturalmente. Mesmo que eu não consiga determinar o que essa consciência quer de mim, mesmo que eu não consiga entender por que essa consciência não cura de uma vez esse problema que eu estou passando, porque aí é um problema da mente que precisa ser expandida para entender melhor a situação, para entender melhor o que está acontecendo, para aprender o que está passando. Não é um problema da consciência. Então, por esta razão, eu embaso esse meu argumento de que reiki não é energia inteligente e que esta afirmação é muito ruim. Essa afirmação é muito ruim. Você afirmar, você acreditar, você querer que a energia do reiki seja inteligente. Reforço de novo. Inteligência é um atributo de consciência. E mesmo nos dias atuais, onde qualquer coisa é inteligente, ainda assim a gente precisa trazer a questão para esse ângulo. Por quê? Porque reiki fala de consciência, reiki fala de despertar, reiki fala de autoconhecimento, reiki fala de crescimento. Reiki não é uma pílula que você toma e resolve seu problema. Reiki não pode ser reduzido a um relaxamento. O reiki tem um potencial muito grande para o crescimento do ser humano. Mas para que a gente cresça, nós precisamos assumir as coisas e não transferir para outro. Então, nós precisamos entender essas coisas. E você dizer que o reiki é uma energia inteligente não leva a entendimento nenhum. Pelo contrário. Porém, eu sei. Esse é um argumento muito prezado pelos reikianos, por muitos reikianos. É um argumento usado constantemente em várias discussões e vários debates. Mas é um argumento raso, é um argumento que serve como desculpa e não como explicação. Porque uma pessoa que vai questionar, mas o que é essa tal de energia inteligente? Como é que é isso? É uma máquina de lavar que sabe ali a quantidade de água, é a água quente e água fria? E aí ninguém consegue explicar. Ninguém consegue, né, discorrer adequadamente sobre o tema. Se perde na questão do que é energia, se perde na questão do que é inteligente, e a coisa se confunde mais ainda e piora mais ainda. Ou seja, não há crescimento, não há autoconhecimento. Sei também que essa batalha é uma batalha em glória. Muita gente continua falando isso, muita gente gosta de falar isso, muita gente acredita nisso e defende isso. Porém, ao longo de todo esse tempo que eu tenho acompanhado o reiki, que eu tenho me debatido com essas pessoas, que as pessoas me trazem essas afirmações e eu questiono, não surgiram ideias e argumentos suficientes para explicar essa questão.
de enriquecer a energia inteligente. E os argumentos que eu trago, a explicação que eu ofereço, esta sim satisfaz essas questões. Certo, pessoal? Até a próxima.